Olá a todos, meu nome é Bruna, sou farmacêutica e hoje vim apresentar para vocês sobre o manejo de insulinas em pacientes com diabetes tipo 1. Esse é um trabalho de conclusão do curso de qualificação em educação em diabetes pelo projeto Educando Educadores da ADJ. Então, me apresentando um pouco melhor para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Bruna Fioravante de Sério, sou farmacêutica, tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMT e sou portadora de diabetes tipo 1 desde 2020. Então, vamos relembrar um pouquinho, né, a definição de diabetes tipo 1. É uma doença autoimune em que acontece a destruição das células betas pancreáticas e, com isso, deficiência na produção de insulina. Então, os pacientes com diabetes tipo 1 ou não produz quase nada de insulina ou tem essa produção totalmente deficiente, não produz nada. E aí, por isso, é necessário o tratamento com insulina. Os tipos de insulinas mais utilizados para os pacientes diabéticos tipo 1 são as insulinas rápidas, que são essas primeiras aqui do gráfico, a Aspart, Lispro e Glulisina, e a regular ou 100, e as insulinas de ação longa, como a Determir, Glargina e a Degludeca. A gente vai ver esse gráfico aqui durante essa aula para vocês entenderem um pouco melhor o tempo de ação de cada uma. A insulina rápida, então, que foi a primeira a ser produzida com uma ação mais rápida, pode ser a insulina humana regular, ou a da marca Novolin, ou da marca Humulin. E essa insulina é utilizada antes de refeições ou para correção de hiperglicemias. Atualmente, temos insulinas mais modernas, que são chamadas de ultra rápidas. Suas ações podem começar a ter efeito, né, no organismo a partir de 2 minutos. Então, são muito conhecidas, né, são muito utilizadas para os pacientes com diabetes tipo 1. Aqui em cima a gente consegue ver a Apidra, que é uma das mais conhecidas. Aqui embaixo temos a Humalog e aqui a Novorapid, que tem como princípio ativo a Aspart, que essas duas são iguais, mas a de cima é distribuída pelo SUS. E essa última aqui do lado direito, que também é a Aspart, mas ela é ainda mais rápida que as outras. E vou mostrar para vocês a diferença. Então, qual que é a diferença, né? Essas três são insulinas Aspart. Então, a insulina Novorapid tem duas marcas diferentes, né? Falando de uma forma mais clara para vocês. Essa verdinha aqui é a que normalmente é distribuída pelo SUS e a laranjinha é a marca Novorapid. E aí temos a Fiasp, que tem o mesmo princípio ativo, mas ela tem a adição da vitamina B3. Isso acelera ainda mais o início da ação dessa insulina. Então, seu tempo de ação pode ser 2 vezes mais rápido que a outra. E aí o que facilita também o dia a dia do paciente, né? Na correria não precisa esperar tanto para fazer uma refeição. Temos também a insulina inalável, que é a Afresa. Ela já possui um efeito imediato, só que a desvantagem dela, além do preço, é que ela possui os cartuchos com doses fixas. Então eu não consigo ser muito maleável no que eu vou comer. Se eu precisar, por exemplo, essa tem 8 unidades e outra com 12. Se eu precisar comer menos que isso, vai ser mais complicado. Então, eu tenho que comer exatamente uma quantidade de carboidrato que dê para eu aplicar 8 unidades ou 12 unidades de insulina, inalar, né? E tem o pacote também com 4 e 8 unidades. Mas ainda não temos no Brasil. Não é muito acessível o valor. Aqui, de uma forma resumida para vocês, então, uma tabelinha com essas insulinas que eu acabei de falar, seus nomes e o seu início de ação. Então, a insulina rápida vai começar a ter sua ação a partir de uns 30 minutos, com pico em 2 a 3 horas e dura no organismo de 5 a 8 horas. Já as ultra rápidas, a Apidra, Humalog e Novorapid, tem início de ação a partir de 5 minutos. Seu pico é de 2 a 3 horas e a duração da ação também de 5 a 8 horas. E a ultra rápida Fiasp, com adição de vitamina B3, pode começar a agir já em 2 minutos. E o pico da sua ação também é um pouco mais cedo, a partir de 30 minutos a 2 horas, e dura de 3 a 5 horas no organismo. E a inalável, que é a Afresa, tem ação imediata,
com um pico de 10 a 20 minutos, durando de 1 a 2 horas. Então, nesse gráfico aqui, vocês conseguem ver a diferença da insulina rápida para as outras. Essa azul clara, vocês estão vendo? Ela tem uma ação rápida. E ela acaba essa ação aqui, ó, em 5 horas. Pode chegar a 8, né? Se for essa regular. Mas a partir de meia hora, 15 minutos, 5 minutos ou até 2 minutos, ela já está fazendo sua ação. E tem o seu pico. E a partir de 5 a 8 horas já é totalmente eliminada. Temos também as insulinas basais, que são insulinas de ações intermediárias ou longas. Essas insulinas são utilizadas em doses fixas todos os dias, no mesmo horário, não cobre refeições. Então, ela serve para regular a glicemia, independente das refeições. Então, temos a insulina humana, temos a glargina, que pode ser a Lantus, a Basaglar ou a Glargilin, e temos também a Tresiba e a Toujeo, que são insulinas com maiores duração. Então, aqui eu consigo resumir para vocês também uma tabelinha, o tempo de ação de cada uma. A NPH começa a agir a partir de 2 horas. Tem um pico de ação no organismo de 4 a 10 horas e só dura de 10 a 18 horas. Então, muitas pessoas utilizam mais de uma vez ao dia essa insulina, porque ela não chega a durar 24 horas. Temos a Detemir também, que não dura 24 horas ainda. E temos já as insulinas de ação longa, como a Lantus, a Basaglar e a Glargilin, que são insulinas Glargina. Começa a agir a partir de 2 horas a 4 horas, não possui um pico de ação e pode durar até 24 horas. Então, alguns pacientes ainda dividem a dose por ainda durar de 20 a 24 horas, mas outros aplicam somente uma vez ao dia. Temos também as insulinas ultralongas, de ação ultralonga, que é a Tresiba, durando até 36 horas no organismo, e a Toujeo, que pode durar até 42 horas. Essas, a maioria das pessoas já aplicam somente uma vez ao dia, com uma maior flexibilidade ali na aplicação do horário, mas ainda sendo necessária a aplicação todos os dias. Então, aqui, ó, é o gráfico das insulinas com ação longa. Então, ó, a Glargina, o 100, ela é essa rosinha, que já acaba aqui perto das 24 horas, sua ação. E aí temos a Toujeo, que é a Glargina o 300, que é essa azul. E temos a Degludeca. Todas elas durando mais que 36 horas. Como que eu vou armazenar essas insulinas, né? Tem muito mito sobre esse assunto. Então, se a insulina é fechada, é obrigatório manter na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então, manter na geladeira, transportar em isopor com gelo, nunca deixar a insulina em contato diretamente com gelo e nem diretamente na porta da geladeira. O ideal é guardar nas prateleiras do meio para baixo. Já as insulinas em uso, não precisa ficar na geladeira, ela pode andar com você. É sua melhor amiga, principalmente a insulina de ação rápida e ultra rápida. Elas têm que andar com você. A gente nunca sabe o imprevisto que vai ter, se vai ter alguma refeição fora do programado, se vai ter uma hiperglicemia fora do programado. Então, elas devem andar com você sempre, sempre. A não ser que vá para um lugar muito quente, aí pode levar em uma bolsa térmica. Não é recomendado guardar essas canetas recarregáveis na geladeira, que troca somente o refil, porque elas podem ser danificadas. E prestem atenção também no tempo de validade, tudo depende do fabricante. Onde que eu vou aplicar a insulina? Tanto longa, de ação longa, quanto de ação rápida. Nesses locais marcados em laranja. Então, no braço, na lateral para trás do braço, na parte de trás, sempre na gordurinha. No abdômen, com uma distância de 2 dedos do umbigo. Nas coxas ou no bumbum. Então, é importante aplicar a cada dia um lugar. Se preferir aplicar de ação longa, sempre no bumbum, fazer o rodízio ali mesmo. Ou se não, aplicar a cada dia em um membro, no braço, na perna. Mas é muito importante fazer o rodízio da insulina. É importante também trocar a agulha em toda a aplicação, ou no máximo uma vez ao dia. Então, uma dica que eu dou para os meus pacientes é deixar a insulina lenta para aplicar nas nádegas ou na perna, porque a gente não precisa dela rapidamente, né? Ela vai agir durante o dia inteiro.
Então, como o bumbum e a perna são lugares que absorvem de forma mais devagar, eu opto por aplicar lá as insulinas lentas. E as insulinas ultra rápidas, que eu quero que ela haja mais rápido para eu fazer uma refeição ou para baixar uma glicemia, eu deixo ela para o abdômen ou para atrás do braço. A insulina, sua aplicação tanto em seringa quanto em caneta é medida em unidades. A insulina rápida é aplicada de acordo com a razão insulina-carboidrato de cada paciente, de modo individual. Foi falado nisso na aula anterior, sobre contagem de carboidratos, pela Bruna também, me achará. Então, se você ainda não viu, volta uma aula aí no meu canal que você vai ter essa aula, acesso a essa aula. Trocar agulha sempre, né, a cada aplicação e realizar os rodízios. E não existe dose fixa de insulina ultra rápida, a não ser que você coma todo dia a mesma coisa, a mesma quantidade. Senão você vai precisar contar os carboidratos e aplicar cada dia uma quantidade de insulina. As doses fixas são para as insulinas de ação lenta. Alguns efeitos adversos do uso da insulina são hipoglicemia. Se a gente aplica mais que o necessário, pode abaixar muito a glicemia, por isso é importante saber as suas razões, dadas pelo seu médico, né? Então, se isso acontecer, é importante ingerir um carboidrato de rápida absorção para corrigir o mais rápido possível. Alergia pode ter, mas é muito raro atualmente. Era algo mais comum antigamente, quando a insulina era de origem bovina ou suína. E a lipodistrofia. Se não fizer rodízio, vai acontecer isso aqui da foto. Então, aplicação repetida nesses lugares. Além de acontecer isso, a insulina aplicada ali não vai fazer efeito. Isso vai piorar o seu controle. Como que corrige uma hipoglicemia, né? Falando bem brevemente para vocês. Então, com carboidrato de rápida absorção. Sempre vai corrigir quando a glicemia estiver abaixo de 70 mg por decilitro. E se isso for recorrente, é importante rever essas doses com o médico ou rever a sua alimentação. Então, as glicemias de 50 a 70, você ingere aproximadamente 15 gramas de carboidrato. E se em 15 minutos essa glicemia ainda não subir, você pode repetir a dose. Não adianta sair comendo de tudo que você vê pela frente. Eu sei que dá muita fome, mas é importante manter a calma nesse momento, se controlar, senão vai sair de uma hipo e vai para uma hiper de 300 ou mais e você vai ter que corrigir. Quais são os exemplos, né, de 15 gramas de carboidrato? Uma meia lata de refrigerante, 3 sachês de mel, ou 3 sachês de açúcar mascavo ou açúcar normal, é que o mascavo é mais gostoso. E o chocolate, nunca corrige hipoglicemia com chocolate, porque ele tem muita gordura e ele não vai subir sua glicemia rápido. Então, a sensação de mal-estar vai perdurar por mais tempo. E você, quando vê, vai chegar numa hiperglicemia, porque comeu muito chocolate e ela não estava subindo, mas demorou e subiu muito. E eu falo isso por experiência própria. Nem bolo, nem bolacha. Então, optem sempre por carboidrato, açúcar o mais puro possível. Por isso é importante também medir as glicemias, monitorar antes e depois das refeições, então antes da refeição e 2 horas depois, para ver o efeito dos alimentos e dos medicamentos. Se possível, também existe o monitoramento contínuo da glicemia. Essa última aqui sou eu. O primeiro é o José Loreto, que é um ator, e o segundo é um cantor, do Jonas Brothers. Então, tem várias marcas já, mas no Brasil, por enquanto, temos somente esse que eu estou usando. Então, se você tem condições, com certeza vai melhorar muito o seu controle. E é isso, gente. Finalizo essa aula com uma frase que eu gosto muito, que a gente aprende, né? Por causa dos dias ruins que os bons chegam. Ou seja, os dias ruins servem de aprendizado para a gente refletir sobre os nossos erros e tentar melhorar, sempre. Então, foque em resolver os problemas e em aprender com os erros. Nem sempre você vai acertar e tudo bem. Recomece todos os dias. Obrigada a todos.